Bom, pessoal, essa live ela faz parte do Esquenta do NPE 2020, que vai ocorrer nos dias 17 e 18, 24, 25 e 26 de novembro. Essa iniciativa é para a gente conversar alguns temas a respeito de paisagismo e também sobre campos e nossa história. E hoje vamos ter dois convidados muito especiais e a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura de campos, sobre teatro, sobre a história e contar um pouquinho para vocês e fazer uma conversa bem aberta mesmo. Por isso, interajam com a gente, mandem dúvidas, estejam bem à vontade para conversar, tá bem? Eu vou chamar a Raquel e o Leonardo aqui para estar junto com a gente. Guardando a Raquel. Olá! Olá, Olá, já tá vendo a gente? A gente não tá vendo a gente. Tô vendo os dois. Então, Tudo bem? Boa noite, que prazer! boa noite. boa noite, que saudade! De tão perto ficou tão longe, né? Pois é. Pessoal, queria primeiro, né, sejam bem-vindos a essa live, né? Vamos conversar muito hoje. Queria que vocês se apresentassem, Raquel, Leonardo, contassem um pouquinho quem são vocês, um pouquinho da influência de vocês em campos, né? Atuação. Vocês dois têm uma atuação muito significativa, não só para quem convive com vocês, mas às vezes para pessoas que nem sabem, né? Enfim, a história de vocês e tudo mais. Então, assim, sintam-se abertos a estar contando um pouquinho de quem são vocês. Bom, eu sou Leonardo Vasconcelos, eu sou designer de formação, trabalhei no IFE Campus Centro, durante 37 anos, ultimamente como professor do curso de design gráfico, justamente minha área de formação. Mas também trabalhei durante muito tempo na área de pesquisa, pesquisa histórica. Então, assim, trabalhei com pesquisa histórica da cidade de Campos, em virtude de uma disciplina que eu dava aula, que era a disciplina de fotografia, e tinha uma parte que era história da fotografia. Então, tinha uma divisão que era história universal da fotografia, história da fotografia no Brasil, história da fotografia em Campos. Então, eu já era interessado, né, pela história da cidade, me aprofundei mais ainda para poder colocar esse tipo de conhecimento nas aulas. Então, trabalhei muito nessa área de pesquisa, né, publicação de livros, em criação de espaços de memória, né, inclusive na cidade de Quissamã, que também, durante muito tempo, trabalhamos lá, eu e a Raquel trabalhamos lá em diversos projetos, e também aqui em Campos fiz muito trabalho, que é bem na área da arquitetura, que é a pesquisa histórica iconográfica para a restauração em prédios, né, e espaços públicos, né, como foi o caso, por exemplo, do Liceu, como foi o caso do Jardim do Liceu, do Fórum, do Museu de Campos, do Chafariz Belga, da Praça Quatro Jornadas, né, e por aí afora. Então, essa é uma área de atuação. Dei aula também na primeira turma de arquitetura do curso de arquitetura do IFE, né, dava aula da disciplina de desenho de observação, e eu fiz um misto, né, do desenho de observação com a fotografia de observação, né, que também é uma coisa extremamente importante para um arquiteto. Então, essa área de imagem, a área da arquitetura, a área de patrimônio, são áreas que são muito próximas a mim, que eu gosto demais de atuar e tenho imenso prazer de trabalhar com elas, né? Então, vai ser uma conversa, creio eu, bastante interessante, bastante produtiva. Bom, eu sou Raquel Fernandes, né? Atualmente sou professora do Instituto Federal Fluminense, sou professora de História da Arte e também de disciplinas ligadas à teoria do teatro. A vida inteira eu fiz teatro, né? Eu sou fruto de pais que se conheceram fazendo teatro também, né? Meus pais sempre foram envolvidos no movimento teatral de Campos, esse movimento aí que tem muita história,
desde o Teatro de Bolso, né? Quando o Teatro de Bolso foi reinaugurado há muito tempo atrás, eu era muito criancinha ainda, e fiz teatro com grandes nomes, né, do nosso teatro, que hoje não estão nem mais entre nós, né? E pessoas importantes para a história do teatro em Campos, a história moderna e contemporânea do teatro em Campos também. E fui para fora estudar teatro, mas quis voltar para minha cidade, porque eu achava que se a gente sai da nossa cidade para buscar e construir novos conhecimentos, acho que a gente também deve voltar para aplicar, tentar aplicar na nossa cidade, para que ela se desenvolva. E para que outros jovens, talvez, que não possam sair, não precisem sair. E possam ter bens culturais na sua própria cidade, né? Para a cidade sempre não ficar exportando as pessoas para fora, né? Sem construir uma nova identidade artística. Então, eu retornei para Campos no início dos anos 2000 e, desde então, trabalhei com produção cultural, com formação de público, com formação de plateia, com grupo de teatro, né? Até que o bichinho da educação me mordeu e eu fui para a escola, né? Fui dar aula de teatro, aula de artes visuais, porque eu tenho as duas formações, né? Fiz as duas faculdades. E aí até que eu entrei no Instituto Federal Fluminense e hoje posso participar, né, desse deslumbramento que é nós termos em Campos 2 cursos gratuitos de formação de professor de arte. No campus Guarulhos a gente tem o curso de licenciatura em música, no qual eu ajudei a implementar, porque eu estava no campus Guarulhos na época, enquanto estava sendo implementado o curso de teatro no Campo Centro, né? E depois que foi implementado o curso de teatro no Campo Centro, eu vim de Guarulhos para o Campo Centro, né, para finalizar essa implementação, né, colaborar na implementação do curso. E isso me deixa muito feliz de saber que eu estou doando o que eu aprendi, o que a minha cidade me proporcionou, eu estou doando para a minha cidade também, né? Então, acho que é uma missão, assim, cidadã, né, aplicar na sua cidade os seus saberes, né, e ter essa visão mesmo de que a gente está aqui como professor universitário, como professor da rede pública, tentando trazer essa identidade para a nossa cidade, para a nossa região. E a cultura é um dos vetores, né, é um dos fatores importantes para que as pessoas tenham essa noção de pertencimento da sua terra, dos seus direitos, da sua cultura, da sua identidade, das suas raízes. Então, acho que a gente está num caminho que é muito espinhento, mas é saboroso também. Gratificante também, né? Quantas histórias vocês provavelmente mudaram, né, ao longo desse trajeto e implementando conhecimentos e tudo mais. Eu tive o pouco contato que eu tive com vocês, né? Assim, possível, vocês já me transmitiram muitos conhecimentos. Enfim, tenho certeza que vocês também atuaram nisso para diversas pessoas. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Léo, depois eu vou fazer para a Raquel. Léo, assim, queria saber sobre a sua percepção em relação à fotografia e à história e o patrimônio. Quanto você acha, assim, até em Campos, a sua contribuição e a contribuição de outros profissionais fizeram com que a gente conseguisse, talvez, traduzir algumas questões. Enfim, queria que você contasse um pouco dos seus estudos, das suas percepções sobre isso. Bom, como eu disse antes, eu, obviamente, trabalhando num curso de design, né, tive disciplinas na área de imagem, sob a minha responsabilidade. Sendo que, inclusive, uma delas, como eu disse antes, ela é extremamente ligada à questão histórica da cidade, já que ela é ligada à questão fotográfica referente à cidade. Eu estava aqui, antes da gente começar o programa, né, vasculhando aqui no meu cérebro o que eu consideraria um momento extremamente importante, né, para a cidade e, consequentemente, eu levar essa informação aos alunos, né, que tenham passado pelas minhas disciplinas. Por exemplo, né, nós temos, eu diria que aqui em Campos a gente tem assim, uma visão urbanística da cidade, né, desenvolvimento urbano, desenvolvimento arquitetônico da cidade,
quando a cidade, de certa forma, se prepara para ter uma melhor visibilidade, né, para ser um lugar mais agradável de viver, esse tipo de percepção ele se dá principalmente no início da década de 1910. Né? Nós temos aqui um fato histórico muito interessante, que é a visita, né, de um ministro da Agricultura a Campos, que ele vem visitar o Parque Industrial de Campos, e ele vem com o governador do estado e vem com deputados e senadores, desculpa, vem com pessoas da política, né, fluminense visitar a cidade, e ele fica encantado né, com o Parque Industrial. Na época, Campos tinha 34 usinas de ponta, né, com tecnologia de ponta e tudo. E quando eles vêm para a cidade, para a parte urbana, eles ficam, principalmente o ministro da Agricultura, o nome dele é Pedro de Toledo, ele fica muito decepcionado com a cidade. Ele acha que a cidade tem um aspecto atrasado, as construções são coloniais, justamente pela baixa qualidade técnica, né, de uma construção colonial, as construções que são vitimadas, né, por enchentes constantes, elas começam a dilir e tudo, então a cidade não tem um aspecto convidativo. Ele vai e faz uma observação, né, aos usineiros que estavam presentes, dizendo que a cidade de Campos tinha um aspecto físico que não era condizente com a sua riqueza material. Então, os usineiros, obviamente, pessoas educadas, né, elite econômica e intelectual da cidade, que tiveram a oportunidade de estudar fora, ou fora de Campos, ou até fora do Brasil, elas se colocam espontaneamente na condição de criar um imposto que elas mesmas pagariam para poder possibilitar benfeitorias e melhoramentos a Campos. Então, essa criação desse imposto, né, que é um imposto sobre exploração da terra, um imposto no valor de 2,5%, quer dizer, tudo aquilo que era produzido pagava um imposto a mais de 2,5%, e esse dinheiro a mais é o que possibilitaria fazer as melhorias em Campos. Quando a gente estuda, né, que melhorias foram essas, a gente vê perfeitamente bem que muitas delas ainda são extremamente importantes para a cidade. Né? Dessa época, nós temos, por exemplo, o Jardim do Liceu, nós temos o Jardim São Benedito, nós temos alargamento de algumas ruas que, mesmo que pareçam estreitas hoje em dia, mas elas já foram muito mais estreitas. Né? Lembrando aí que, a princípio, eu tenho veículos de tração animal circulando pelas ruas. A partir do momento que surge o carro, você precisa de um espaço mais amplo para os carros circularem. Então, você começa um projeto, né, de alargamento de ruas. Outra coisa também que acontece são as seguidas enchentes. Então, quer dizer, a cidade precisa se proteger dessas enchentes, precisa criar um dique, né, maior e mais alto para poder evitar que a água alcance a cidade com tanta constância como causava. Então, a beira-rio é alargada, né, ela é urbanizada, ela fica com um aspecto maravilhoso nessa época. Então, o que acontece? Tudo aquilo que é investido pela iniciativa, pelo poder público, né, a partir desse imposto que foi criado, acaba refletindo também nos particulares, que, logicamente, criam empreendimento do ponto de vista de entretenimento, melhoram suas casas, né, criam casas ajardinadas, você começa a ter um cuidado maior com o aspecto da cidade, com a estética da cidade. Então, quer dizer, eu diria que esse processo é um processo que faz com que o cidadão campista passe a viver um caso de amor com a sua cidade. Né? Quer dizer, eu acredito que, como aconteceu com Campos, isso também aconteça com outras cidades, né, no mesmo período, que a gente vem justamente de uma sequência. Né? Nós temos em Paris, naquele processo de modificação criado pelo Baron Haussmann, essa coisa de avanço urbano haussmanniano chega no Rio de Janeiro através de Pereira Passos, né, que fica conhecido pela história como o prefeito do Bota Abaixo, né, que ele cria ruas largas e arborizadas, né, os bulevares, mas para ele fazer isso ele tem que derrubar casas e principalmente jogar para a periferia a população mais humilde. Então, esse processo que vem, né, Paris, Rio de Janeiro, ele acaba chegando a Campos. Então, lógico que guardadas as devidas proporções, né, Campos tem algumas benfeitorias, com um olho no Rio de Janeiro, com um olho em Paris, mas principalmente o modus vivendi, né, a qualidade de vida das pessoas da cidade,
elas começam a mudar porque a população fica mais exigente, né? A população, ela quer uma livraria para frequentar, quer um cinema para frequentar, quer um teatro para frequentar, quer um café para frequentar, quer um salão de sinuca para frequentar, né? Nós estamos numa época em que ainda prevalece aquela coisa machista, né? Quer dizer, os espaços de diversão são eminentemente masculinos. Mas a partir do momento que eu tenho um teatro, a partir do momento que eu tenho um cinema, a partir do momento que eu tenho uma livraria, um café, eu já começo a ver as mulheres frequentando individualmente, né? Os casais frequentando. Então, quer dizer, eu diria que esse período é um período que faz com que o campista abra o olho para a sua cidade, comece a se encantar com a sua cidade, né? Comece a gostar de viver na sua cidade e, consequentemente, criar esse refinamento que, na época, né, era uma coisa, de certa forma, buscada, né, por todo mundo que escolhesse viver no espaço urbano. Nós estamos justamente aí numa transição, né? Pessoas que moram na região rural e pessoas que vêm para a cidade. Então, essas pessoas, quando elas vêm para a cidade, lógico, elas querem desfrutar do melhor que uma cidade pode oferecer. Então, é exatamente isso que acontece em Campos nesse período, e esse tipo de entendimento que eu sempre tentei passar para os meus alunos, principalmente fazendo visitas fotográficas à cidade. E eu fiquei impressionado de ver como que essas pessoas, esses alunos, né, eles não têm o conhecimento da sua cidade, muitas vezes nunca foram ao centro da cidade, mesmo que tenham ido, nunca observaram um prédio, né, com outro olhar, né, com os detalhes arquitetônicos, com a qualidade construtiva dos prédios, com os estilos arquitetônicos, né, Campos, principalmente até a década de 1960, tinha diversos estilos arquitetônicos ainda sobrevivendo, né, arquitetura eclética pujante, Art Nouveau, Art Deco, além do colonial, além do barroco, além do neoclássico. Então, quer dizer, a cidade era um museu de arquitetura a céu aberto. Ela vai perdendo isso gradativamente, né? Mas esse é um assunto que a gente fala mais adiante, desenvolve mais a conversa para a Raquel poder participar também. Voltei. Estava assistindo, né? Raquel, adorei, Léo, adorei tudo que você falou. Veio um remember aqui das minhas aulas de teoria do urbanismo, lembrei de Pinedo falando. Muito bom. Raquel, tenho certeza também que você tem essa visão histórica, né, que o Léo trouxe a partir das vivências dele, mas você tem muitas, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua percepção, acho que de uma visão ainda também artística, mas do seu ponto de vista também em relação ao teatro, em relação à construção da música, né, que é muito forte em Campos também. Enfim, conta pra gente. Obviamente, as coisas que são a minha memória afetiva da vivência da cidade, né? Ela é um pouco mais recente, né? Quando eu era criança, me lembro que o Teatro de Bolso foi reinaugurado e muitas crianças, muitos artistas na época começaram a lembrar de quando o Teatro de Bolso foi inaugurado, né? Então, foi um momento muito importante para mim, porque a minha família fazia parte do Teatro de Bolso, né? Meu pai escrevia para teatro, era ator e diretor. A minha mãe fazia teatro. Tem até um amigo meu aqui que entrou na live, Ricardo Sá, que também era desse grupo de teatro aí, que fazia teatro. Tem o Capi, que já não está mais nesse mundo físico, né? Que foi um grande ator, um grande diretor e produtor, um grande sonhador do teatro, militante do teatro em Campos. Nós temos até uma sala de teatro no IF Fluminense com o nome de Capi, né? Ih, pra mim travou. Não, melhorou. Agora pra mim melhorou. Foi. Não tá travado, não. Travei? Não? Foi? Voltou. E o Capi é até xará do meu pai, né? Que é Antônio Roberto, o nome dele também. Era o único Antônio Roberto, além do nosso pai, que a gente conhecia na época. E aí, eles contavam muitas histórias. Na época da ditadura militar, por exemplo, eles estrearam uma peça no Teatro de Bolso, que foi dirigida pelo Capi, Profanos, né? O nome da peça escrita pelo meu pai. E eles tinham duas peças, duas versões. Uma versão para quando alguém do DOPS ia assistir o ensaio ou assistir a peça, e uma versão para quando não ia ninguém do DOPS assistir a peça. Então, assim, a gente parece que a gente está em Campos no interior e não vivenciou esses momentos históricos, né?
e as pessoas vivenciaram, porque elas não explanaram, não contaram essas histórias. Então, os edifícios, eles têm uma memória afetiva de coisas que aconteceram nele, né? E eu estou falando muito do teatro de bolso, embora seja um teatro pequeno, porque ele faz parte de uma memória afetiva dos artistas de Campos hoje, né? Como a gente sabe, há pouco tempo atrás, algum tempo atrás, o teatro de bolso ficou muito tempo fechado, né? Por falta de verba, sucateado, e muitos artistas de Campos se reuniram e fizeram uma ocupação do teatro de bolso, né? Como uma forma de resistência e de levante de um equipamento cultural localizado no centro da cidade, que podia estar fazendo uma formação de público e de cultura, de pertencimento da cidade de uma maneira muito mais efetiva, né, na época, e estava fechado. E eu tenho muito orgulho de dizer assim, que muitos discentes, muitos estudantes do IFE, que são artistas e alunos da licenciatura em teatro, participaram dessa ocupação junto a muitos artistas da cidade, né, Edeilson Fernandes, Fernando Rossi, e muitos outros artistas que participaram desse momento, né, para a revitalização do teatro de bolso. Então, é muito importante a gente pensar nas nossas joias, né, nas nossas pequenas e valiosas joias que a gente tem hoje, que fazem parte dessa memória da cultura. E como que um curso de teatro numa escola pública em Campos, ele fomenta a produção artística de uma cidade, né? Tanto na música, que a gente pode observar, né? Como no teatro, assim, como que a partir de um curso a gente percebe as demandas que vão surgindo e vão pressionando também o poder público para a produção de novas políticas públicas, né? Eu me lembro quando eu voltei do Rio para Campos, o espaço de teatro que fomentava teatro em Campos era o Sesc, né? E o Sesc como um grande mecenas do teatro em Campos, que trazia grupos de fora, contratava grupos de Campos, fazia um intercâmbio desses grupos para fomentar novas discussões, né? Historicamente, na minha adolescência, a gente tinha grandes grupos de teatro em Campos, tinha um grupo do Liceu, ao qual eu fazia parte, porque eu estudei no Liceu, tinha o grupo do Cefet, da Escola Técnica, né? Que quem capitaneava na época o grupo era o Arthur Gomes, né? Artista, poeta, performer, né? Ele é multicoisas, o Arthur Gomes é um querido. E aí a gente tinha muitos movimentos de grupos de teatro, né? No Liceu tinha a Tânia Peçanha também, que capitaneava o grupo de teatro do Liceu. E são pessoas que até hoje atuam na arte, atuam na cultura, fomentam a cultura de campo e que fazem parte da nossa história que está viva, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar hoje a nossa história como ela está, porque ela é resultado de um caminho. E se a gente consegue pensar, formalizar, escrever sobre ela, pesquisar, a gente consegue fazer com que ela seja perene, né? Com que ela perdure. E um curso de formação, uma graduação, né? Ele possibilita isso, porque os trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, falam sobre isso, né? No IFE de Guarulhos mesmo, a gente tem o curso de licenciatura em música, e como é importante, tem vários TCCs sobre essa história da música em Campos, sabe? O professor Noeli Maciel, que inclusive é um dos que dá o nome aqui, é o nosso Senacan, né? O Senacan, que é um centro cultural do Campos Centro, né? Ele em homenagem, o seu nome é em homenagem ao Noeli Maciel, professor de música. E Campos tem essa história na música, e essa história da música do negro na música, né? A gente tem vários trabalhos científicos sobre isso. Na época da escravidão ainda, nas fazendas, os senhores tinham suas bandas de escravos para que os visitantes tivessem uma apresentação cultural quando fossem às fazendas, por ser um lugar muito isolado, né? Então, normalmente, o filho do fazendeiro, que era branco e rico, ia estudar na Europa ou no Rio de Janeiro, estudava música, voltava e acabava fazendo uma banda ali com os escravos da fazenda. Então, eles viravam uma atração cultural. E por isso, em Campos, a gente tem também muita tradição das bandas, né? A gente tem essas tradições das bandas antigas, né? As liras, né? E aí, essa formação musical, ela é muito importante para a cidade. Tanto que a cidade
reconheceu esse perfil, né, para hoje, no Instituto, ter um curso de música pleno de alunos, né, pleno de discentes, e ter um curso de teatro pleno de discentes. Isso não é por causa de nada, né? Assim como nós temos um curso de arquitetura, né? Campos é uma cidade que até pouco tempo tinha quase todos os exemplos arquitetônicos da história da arquitetura, né? Infelizmente, como as pessoas não têm culturalmente o pertencimento da sua cidade, né? Elas não lutam por aquele bem e não enxergam aquele bem. A fachada de uma casa é um bem público, né? Da porta para dentro é meu, é privado, mas a minha fachada é pública, a minha fachada está na cidade, está mexendo com o imaginário das pessoas, com a identidade das pessoas, como um cenário, né? Eu sou um personagem nesse cenário que é a minha cidade. Então, se mudam o meu cenário no meio da peça, eu vou ficar um pouco atordoado, né? Mas se eu não conheço o meu cenário, tanto faz. Então, esses cursos são muito importantes para que a gente mantenha viva essa história para o futuro, né? A gente tem que pensar hoje na história para o futuro, porque nós seremos passado amanhã, né? Então, que futuro é esse? Que passado é esse que nós estamos construindo, né, para os jovens no futuro? E aí eu acho que a arte faz esse papel de ligar a vida, né, ao sentimento de uma forma poética. E acho que essas amarras, elas são bem mais resistentes do que apenas você conhecer uma coisa, né? Quando você se emociona, você não esquece daquilo, né? Às vezes você ouve uma música, você só lembra um trechinho, porque o trechinho mexeu com você, né? Eu tinha um professor na faculdade de teatro que falava que quando você vai estudar para uma prova e você tem que guardar uma informação, você não pode falar que você tem que decorar. Você vai memorizar. Porque decorar tem a ver com o coração. E decore é tudo que toca o seu coração. Então, se você não tem essa afetividade com a sua cidade, você não vai lutar por ela, né? E aí que entra a arte, né? As apresentações musicais nos coretos, né? As apresentações de teatro de rua, as apresentações que começam na rua e entram no teatro, né? Assim, aquele romantismo do prédio teatral, da luz, da bilheteria, da escada, né? Todo esse ritual, né, que as pessoas fazem para consumir um produto artístico, né? Ele é importante também para ir costurando esses afetos, para que a gente não se esqueça disso no futuro. Adorei também. Adorei a analogia que você fez com o cenário. Tem muito a ver com tudo que a gente está falando. Realmente, se a gente não conhece o cenário, como que a gente vai guardar ele? Como a gente vai querer que ele fique, né? Se muda o cenário, a gente também ficaria perdido se a gente lembrar dele. Enfim, adorei. Eu não sou de Campos, né? Então, tudo que eu ouço de história, enfim, que vocês contaram também, me traz um sentimento bom, porque foi indiretamente aquilo que a gente vê e escuta. E aí, na faculdade de arquitetura, todos os professores falam muito sobre isso, falam muito sobre a história de Campos, enfim. E também é um super privilégio, né, estudar em Campos, que é um local que tem uma cultura, assim, histórica, não cultural das pessoas, mas, enfim, tem muito conteúdo a ser explorado, né? Então, é muito bom. A Daniela Bogado está escrevendo aqui, vou ler para vocês. Raquel, por falar em pertencimento e afetividade, e já que estamos num período de pandemia, que estamos mais em casa, fala um pouquinho de paisagem pessoal e como é vivenciar a cultura de forma online. E isso dá pano para manga. Eu estava conversando com um amigo esses dias, né? Como que a nossa vivência com a arte mudou, né, na pandemia. E como que ficou latente e evidente a importância da arte na vida das pessoas, né? Porque as pessoas estão em casa assistindo filmes no YouTube, no Netflix, assistindo lives de artistas no Instagram, visitando museus pela internet. E essas coisas só podem existir virtualmente porque elas existem fisicamente, né? Tem pessoas que fazem, que estudam isso. E como pensar isso, né? Essa questão que a Daniela falou, da paisagem pessoal, estava conversando esses dias, né? A gente estava conversando, na verdade, no grupo de professores do teatro,
tem uma disciplina que é teatro de rua, que aborda teatro de rua. Como, como abordar teatro de rua, que a gente está fazendo exercício para as aulas remotas, né? Como abordar teatro de rua na pandemia, né? Então, é o teatro da não rua. Então, assim, é o teatro das varandas, é o teatro das sacadas. Qual é o cenário da sua janela, assim? Qual é a paisagem da sua janela? Porque a gente tem a nossa casa como um dormitório no dia a dia, né? E essa pandemia trouxe uma outra realidade das pessoas verem que a casa é o seu mundo, né? E aí, como é essa paisagem da sua casa? Como é a sua paisagem pessoal, né? Então, muitas pessoas da pandemia estão cuidando das plantas, estão tendo, né, plantas em casa e não tinham. Às vezes está pintando uma parede que estava há muito tempo esquecida, porque elas começaram a vivenciar a sua casa. Então, a sua casa virou sua paisagem, né? E aí eu estava conversando muito isso, sobre até esse retorno nosso, aí isso é uma outra viagem também, esse retorno nosso também à botânica e à planta, e cultivar plantas, e postar foto de plantas, e ver coisas ligadas à natureza, né? Tem tudo a ver com esse ciclo que a gente está vivendo da pandemia, né? Do Covid-19, das pandemias terem a ver também com desmatamento, né? Terem a ver com a destruição da natureza. E talvez esse retorno nosso, mesmo que íntimo, de uma paisagem bucólica na pequena varanda, né, seja um retorno às nossas raízes mesmo, né? As nossas raízes de tentar resgatar um sentimento ali íntimo da questão da natureza, que acho que é muito importante. E em relação a consumir cultura no período da pandemia, é muito doido, né? Porque a gente sabe que o que move e o que emociona a gente quando a gente está assistindo um espetáculo, por exemplo, é a catarse, né? O fenômeno da catarse é quando você se emociona, se coloca no lugar do personagem ali e você chora com ele ou ri com ele, né? E grita e torce. Então, como tem no esporte também essa catarse, né? Que você joga a bola junto com o jogador e quando ele ganha você grita aquele urro, né? E isso, a catarse, ela se dá porque todas as pessoas que estão no mesmo lugar, juntinhas, ombro a ombro, têm o mesmo sentimento. Então tem uma sinergia, né? Existe uma energia do sentimento que uma pessoa leva a outra. Igual quando você encontra alguém e vai abraçar a pessoa, a pessoa não te abraça, e você volta o braço, né? Então, quando você está coletivamente num lugar e tem esse sentimento da catarse, ela acontece de forma plena, né? E o que nós, do campo da arte, temos pensado e lido, estudado, é como fazer essa catarse coletiva e individual, né? Como se emocionar junto, estando separado. Então, são novos desafios para a emoção, eu acho, novas emoções. E filosoficamente pensando, assim, nas coisas que eu ando pensando também, é a gente que sempre colocou a tecnologia num pedestal, pensar até que ponto eu trabalho para ela ou ela que vai trabalhar para mim, né? Como que é essa relação com a tecnologia e com a arte, enfim. E aí é isso, se a Daniela estiver satisfeita. Mas é o que eu penso em relação a isso, né? E a paisagem pessoal, eu fico cuidando da minha paisagem pessoal, minhas plantinhas, meus vasos, minha rede. Mas pensando também o que eu vejo da minha cidade, que minha cidade agora ela é um quadro, né? Minha cidade é um quadro na janela. É uma janela que virou a minha cidade. Então, o que eu vejo da minha janela, né? Qual é a minha paisagem pessoal, talvez? Tem que pensar isso, todo mundo. E é engraçado, assim, entre aspas, que a gente pensa que a gente vivia um movimento contrário, né? De chamar para as ruas, de ocupar as ruas, de, enfim, ocupar cenários fora de casa. E agora na pandemia, como se a gente estivesse se reconstruindo, né? Eu tive essa impressão. Enfim, muito interessante a pergunta, o comentário, né, da Daniela. Gente, eu não sei que horas são. Eu não marquei o Também. horário. Eu nem mexo no celular, porque se eu mexer dá algum problema, vem. 10 para 20h55. 8h55. Ah, então a gente ainda tem uns 10 minutinhos aqui para a live não cair, a gente ficar na mão aqui. Mas enfim, acho que o papo aqui está super interessante. Poderia ficar 2 horas aqui conversando com vocês.
É, mas queria, assim, que a gente finalizasse, assim, esse momento, digamos assim. E a gente falou muito sobre cultura, né? De uma forma geral, sobre história e memória, né? São coisas indescritíveis, assim, essenciais na vida do ser humano. E também da construção, né, disso em campos, particularmente. Mas eu queria, assim, eu acho que essa iniciativa que a gente está tendo hoje já é uma coisa que eu vou perguntar. Mas eu queria saber, assim, da percepção de vocês que vivenciam isso diariamente, digamos assim, né? O que vocês... A Raquel, principalmente, falou muito sobre que as pessoas ainda em campos não têm totalmente conhecimento e percepção. O Léo falou sobre os alunos não terem percebido alguns prédios, alguns edifícios históricos, né? E só vão perceber lá na disciplina. Acho que a educação é um grande caminho para isso, né? Respondendo mais ou menos. Mas eu queria saber, assim, de vocês, assim, se vocês sentem que se está faltando alguma coisa, o que está faltando? Se o que já foi feito, acho que a gente já avançou em alguns aspectos. Mas, enfim, queria saber a percepção de vocês que vivenciam ainda mais isso, como uma curiosa mesmo, curiosa. Elisa, quais seriam os próximos passos, digamos assim, para a gente aumentar cada vez mais esse conhecimento, repertório das pessoas em relação à valorização, né, da história? Eu, assim, quando eu dou aula, né, quando eu faço uma aula de fotografia, né, ou de alguma disciplina ligada à imagem, eu sempre penso da seguinte forma, né? Quer dizer, na realidade, eu acho que o grande papel de um professor em sala de aula é aumentar a sensibilidade, a capacidade de ver do aluno, né? Você vai querer que o aluno tenha mais sensibilidade, que ele tenha prazer em estar vivenciando aquilo que ele está vivenciando e, principalmente, que ele tenha uma visão estética, né, que seja muito forte, muito profunda e que, principalmente, ele veja aquilo que outras pessoas, de repente, não conseguem ver. Eu, particularmente, acho o seguinte, quer dizer, para você ter esse tipo de sensibilidade, lógico que não basta você ter um conhecimento técnico específico da sua área de atuação, né? Óbvio que você, para fazer uma boa fotografia, você tem que ter visto um bom filme, ouvido uma boa música, visto um bom programa de televisão, lido um bom livro, né? Assistido uma boa peça de teatro. Então, esse conjunto de coisas vão te transformar numa pessoa mais sensível e, consequentemente, você vai ter uma capacidade de obter no seu trabalho um resultado pleno, né? Um resultado muito mais que satisfatório. Acredito que isso seja em qualquer área, né? Tanto um artista que vai entrar num palco para poder encenar, como um arquiteto que vai fazer um projeto, como um designer. Eu me lembro muito quando eu tinha que fazer algum projeto assim de design, que era uma coisa que estava sendo um desafio muito grande. Em geral, eu ia para o Rio, justamente para poder ir ao cinema, ir ao teatro, ir a uma livraria. Quer dizer, eu me dava conta de que a minha cidade, ela infelizmente não supria essa necessidade que eu tinha, né? Quer dizer, eu precisava de um lugar que tivesse esse conjunto de ofertas para me interessar e para poder fazer a minha cabeça se abrir e, consequentemente, eu colocar isso no meu trabalho. Eu acho que o grande objetivo nosso, né, quer dizer, o meu, da Raquel, de qualquer pessoa que mora em Campos, é justamente fazer com que a cidade seja um lugar mais agradável de se viver, né? A gente até tem agora formando um grupo interinstitucional de cultura que envolve algumas universidades de Campos, por exemplo. Nós temos um grupo que envolve a UENF, envolve a UF, envolve o IF e atualmente também envolve a Cândido Mendes. Nós temos 3 instituições públicas e uma privada, com pessoas nessas instituições que trabalham em prol da cultura da cidade. A gente está tentando trabalhar, tentando fazer uma série de coisas, mas obviamente que a pandemia e a obrigação de todo mundo ficar em quarentena dificultou muito esse processo. A gente, inclusive, traria, na mesma época que vocês iam fazer o evento de arquitetura aqui no IF, nós íamos trazer um fotógrafo, né, que é o maior fotojornalista brasileiro, sem sombra de dúvida, né, que é o Evandro Teixeira. Ele vira a Campos fazer uma exposição, dar palestra, fazer noite de autógrafo de livros que ele publicou, e a gente teve que
dar um freio de arrumação para esperar isso acontecer. Mas o grande objetivo nosso é justamente esse, quer dizer, envolver principalmente o estudante, né? Eu acho que o aluno é o nosso objetivo, é o primeiro segmento que a gente tem que alcançar, justamente para essas pessoas que estão buscando uma formação específica, elas não terem apenas uma formação específica, elas terem uma formação plural. Então, acho que esse é um desafio nosso, né? Foi um desafio meu enquanto professor, acho que vai ser um desafio de qualquer professor que esteja na ativa e vai ser um desafio de vocês que são alunos. Quer dizer, vocês quando se formarem, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão ter que atender, no caso, por exemplo, do arquiteto, vocês vão atender o cliente de vocês com muito mais além daquilo que ele está pedindo a vocês, né? Vocês têm um ferramental, vocês têm um repertório que permite a vocês oferecer a essa pessoa alguma coisa, às vezes, que ela não está nem pedindo, porque ela não sabe que existe. Né? Quer dizer, vocês vão ter que informar essa pessoa, vão ter que dar esse verniz, eu chamo disso de verniz cultural. Vocês vão ter que proporcionar esse verniz cultural a essa pessoa. Então, quer dizer, acho que o nosso grande desafio no momento é justamente esse. Tentar melhorar o padrão, tentar melhorar a percepção das pessoas para que elas tenham um nível de conhecimento maior. Tá? Então, passo a palavra para a Raquel. Vai cair, eu vou falar, meu. Olha só. É sempre assim. Eu já sou mais radical. Eu acho que as pessoas, a gente tem que educar extramuros da instituição, né? Porque nós temos em campus várias instituições de ensino produzindo muito conhecimento e o poder público precisa utilizar esse conhecimento, né? Porque a educação, ela vai na propaganda, ela vai nos eventos, ela vai pela rádio, ela vai no outdoor, né? A educação ela tem que ser extramuros, né? Estão aí os editais de extensão, de pesquisa, e a gente precisa ter as portas do poder público abertas para a gente entrar. E haver uma valorização, não falo nem valorização em termos de recurso financeiro apenas, mas de reconhecimento desses saberes, né? Porque não é à toa que nós estamos pesquisando, buscando, e a educação é pelo exemplo. A gente vê que, por exemplo, o Instituto Federal Fluminense, o IFE, os alunos, eles não destroem a escola. Por quê? Porque a escola está bem cuidada. Né? Tudo que está bem cuidado, você sente, pô, isso foi feito para mim, eu vou valorizar o que foi feito para mim. Então, assim, o poder público tem que começar a valorizar a própria cidade, cuidar da cidade. E não é pintar só o meio-fio, sabe? É cuidar da cidade com carinho, cuidar da acessibilidade das pessoas, das calçadas, das árvores, sabe? Campos é uma cidade cheia de cicatrizes de árvores. Então, assim, é uma cidade que está dolorida, que está machucada, e ela precisa ser recuperada, né? Ela está na UTI, assim. Então, a partir do momento que o poder público entender isso, o cidadão vai se sentir na obrigação de dar continuidade. Né? A educação, ela é extramuros, né? Você aprende pelo exemplo. Então, se eu chego no jardim do liceu e ele está bem cuidado, eu não vou jogar meu lixo no chão, eu vou ficar sem graça, porque ele vai estar bem cuidado, né? Então, se as ruas estiverem limpas, o patrimônio histórico preservado, né? Como o Leonardo fala, né? Campos parece uma boca cariada, sem dente, né? Onde você vai, tem um prédio que foi derrubado e um buraco. Você vai nos quarteirões, tem uns buracos, assim. Um terreno baldio, né? E às vezes vira um terreno baldio, né? Então, assim, cadê o cuidado da cidade, desse nosso cenário? E quando, aproveitar que esse ano é ano de eleição, né? Quando que o poder público vai buscar esse conhecimento com tanta universidade em campus, né? A gente tem um grupo interinstitucional de cultura que a gente está tentando levar, mas o nosso estudante ele já está envolvido nesses projetos. Como diz, é pregar para convertido, né? Muitas vezes, porque o nosso estudante ele já faz aquele curso, ele já está envolvido, ele já tem consciência, mas como fazer? Não há como fazer esse conhecimento gerado e construído intramuros chegar na população externa sem o apoio do poder público, sem o apoio da iniciativa privada, né? Que a iniciativa privada na nossa situação atual de Brasil, né? No nosso conhecimento, ela pensa muito apenas no lucro físico do dinheiro, mas ela não entende que se houver um estado de bem-estar social e cultural, as pessoas vão consumir mais, vão ficar mais felizes, vão ficar mais, né? Essa atmosfera, essa sinergia de pertencimento, ela precisa acontecer, porque isso é um efeito cascata, né? O estado de bem-estar social faz com que as pessoas consumam mais, cuidem melhor das coisas. Então, acho que a grande dobradinha é o poder público abrir as portas
para o conhecimento que está sendo produzido entrar, o conhecimento das universidades e o conhecimento das pessoas antigas que estão em campos aí, né, as pessoas que são mais experientes, que têm mais vivência da história. A gente vive numa sociedade que só valoriza o que é novo, o que é novo, o que é up to date. Tem pessoas aí que conhecem nossa história, que podem nos ajudar. A gente não precisa inventar a roda. Vamos pegar a roda pronta e vamos fazer um carro novo, né? Já tem um carro, vamos botar asa nesse carro. Então, eu acho que o diálogo entre essas instituições é o que poderia fazer com que a gente avançasse numa educação plural. Não apenas a educação dos bancos escolares, porque ela já tem um status do cidadão se sentir cidadão, né? Da pessoa virar cidadã. Então, isso eu acho que é muito importante. Acho que o poder público tem um papel fundamental nisso, de cuidar da nossa cidade, que está, tadinha, está na enfermaria. Gente, que aula, né? Eu tô aqui, ó, só babando. Raquel, Léo, muito obrigada em nome da organização do NPEA. Foi, assim, uma conversa que eu falei, a gente poderia ficar aqui 2 horas, ainda seria pouco. Obrigada por terem aceitado. Essa live vai ficar gravada e aí tá aqui, já virou na história da NPEA, ela já tá aqui. E, enfim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Tô sem palavras, eu tava assim, ó, só babando mesmo. Vocês são demais, todo mundo aqui elogiando, Daniele, a Dani, enfim. É isso, a gente fica por hoje. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. E acompanhe sempre a gente por aqui, viu? Tchau. Tchau, você é linda, saudade. Tchau, querido.